Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, minha gente. É hora de ficar bem informado. Sim Notícias de hoje está começando trazendo todos os destaques que marcaram Linhares e região. Confira nesta edição. Polícia prende um suspeito de matar jovem em Soretama. Moradora do bairro Linhares 5 reclama de água suja que recebe na torneira de casa. Confira como foi o desfile de abertura do Outubro Rosa promovido pela Unidade de Oncologia do Hospital Rio Doce. Estudantes de escola infantil ensinam historinhas contadas em livros e ainda, veja a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A nossa entrevista do último bloco de hoje é com a professora, escritora e cineasta capixaba Bernadette Lira. E o esporte você confere com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias que está começando. Linhares se vê aqui. A você que sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência. A polícia prendeu um suspeito de assassinar a tiros um jovem em Soretama. O corpo da vítima foi jogado em uma mata, onde foi localizado após denúncias de moradores. O corpo do jovem assassinado com vários tiros foi encontrado pela polícia em uma mata em Soretama, próximo à cidade. Jonathan Rodrigues de Souza foi morto e teve o corpo jogado num local conhecido como Matinha. Denúncias anônimas levaram os policiais ao local. Um suspeito de tráfico de drogas na região foi preso e confessou o crime. Ele disse que contou com a ajuda do irmão para assassinar Jonathan, mas não revelou os motivos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. O suspeito de participação no homicídio ainda não foi localizado. Na casa do jovem preso, a polícia apreendeu 22 papelotes de cocaína. O caso será investigado pela Polícia Civil de Soretama. Quem puder ajudar nas investigações pode ligar para o Disque Denúncia 181, nem é preciso se identificar. Uma equipe multidisciplinar é responsável por promover ações de inserção de 49 dos 261 menores que deixaram a unidade de internação norte aqui em Linhares. Nesta semana, esse núcleo que faz esse trabalho esteve reunido. O Núcleo de Atendimento Socioeducativo, NASE de Linhares, promoveu o primeiro encontro de parceiros do núcleo. O objetivo foi o de articular com a rede de serviços a inserção dos adolescentes sentenciados com medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade nos espaços públicos para cumprimento de medida socioeducativa. A coordenadora do NASE Linhares, Milan Pião, disse que antes de serem direcionados para a prestação desses serviços, os adolescentes são avaliados pela equipe do NASE para a identificação de suas habilidades e assim possibilitar que ele seja encaminhado para um local onde realmente pode contribuir com as tarefas e com o seu crescimento pessoal e profissional. 49 dos 261 adolescentes que saíram da Unidade de Internação Norte de Linhares por decisão do Supremo Tribunal Federal são aqui do município de Linhares. Todos os adolescentes estão em acompanhamento psicossocial, juntamente com suas famílias. O NASE faz a avaliação das demandas e encaminhamentos para a rede de serviços, CRAS, CREAS, escola, saúde, cine, cursos profissionalizantes e oficinas do Acessuas para um mundo do trabalho. O NASE ainda promove encontro com as famílias, atividades físicas, trabalho de orientação, atendimento individual, além de encontro em grupos. O horário de funcionamento do NASE Linhares é das 7 da manhã às 5 da tarde. E as historinhas dos livros infantis foram ensinadas por crianças de uma escola municipal de Linhares. A ideia do projeto é incentivar o prazer pela leitura. As crianças de 1 a 5 anos de idade ensinaram textos, músicas, parlendas, poesias, fábulas e vários clássicos da literatura mundial. A escola foi toda ornamentada com cenários dos contos de fadas e os alunos e professores fizeram diversas apresentações caracterizando-se de lobo-mau, fadas, princesas, bailarinas, bruxas, dentre outros. Segundo a diretora da instituição, Sayonara Vitorazzi Suave, durante o projeto foram priorizadas atividades de envolvimento em todas as áreas de conhecimento, sempre com o propósito de incentivar o hábito pela leitura. Além disso, o momento final proporcionou a socialização com a comunidade, propiciando interação e destacando a importância do ler em todas as idades. Parabéns aí aos professores pela iniciativa. Agora a gente confere a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti.
Uma pesquisa realizada entre consumidores nos Estados Unidos mostra um dado relevante. 7% dos americanos acreditam que o leite achocolatado seja produzido por vacas marrons. Isso significa que 16 milhões e 400 mil pessoas no país não sabem do que se trata um produto industrializado, feito com leite, chocolate e açúcar, segundo o jornal americano Washington Post. Se para nós isso é uma surpresa, é um dado alarmante, para muitos especialistas americanos em educação alimentar e nutricional, no entanto, o estudo causou surpresa por não revelar um número ainda maior de consumidores, digamos, mal informados. Nos anos 90, uma pesquisa encomendada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revelou que 1 em cada 5 adultos não sabia que hambúrgueres são feitos de carne. Esse levantamento também mostrou que os americanos não sabiam informações básicas sobre agricultura e pecuária, como o que comem os animais criados em fazendas. E os especialistas acreditam que não houve muita mudança nessas 2 décadas. No Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, a realidade não é diferente sobre essa falta de informação sobre a origem dos alimentos. Estamos condicionados a pensar que se você precisa de comida, você vai ao mercado. Temos que inverter esse pensamento e ensinar as crianças, principalmente, de onde vem o alimento. Obrigado, Franco, pela participação, excelente semana e até quarta-feira que vem. Vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira de primavera em nossa região. A quinta-feira será de sol entre nuvens e sem chuva. As temperaturas continuam subindo. Linhares com mínima de 19, máxima de 35 graus. Colatina com mínima de 18, a máxima chega aos 32. Em São Mateus, variação entre 21 e 33. Em Vitória, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Depois do intervalo, você vai ver o drama de uma moradora do bairro Linhares 5 que há vários meses recebe água suja na torneira e no chuveiro de casa. É daqui a pouco. Uma moradora do bairro Linhares 5 mandou para nossa redação um vídeo em que mostra o drama que ela vem vivendo há vários dias. A água que ela recebe nas torneiras está repleta de impurezas e bem escura. Aqui a situação do chuveiro da minha casa. Se a gente quiser tomar um banho decente, tem que colocar tipo um coador, uma proteção. Isso aqui, ó, é tudo coisas que vem na água. Esse é da caixa, você pode tomar banho normal. Agora esse aqui que é da rua, presta atenção, que o que vai acontecer daqui a pouquinho. Olha. Ó. Ó. Vendo? É assim. Como que você toma banho com uma água saindo isso? A população inteira de Linhares. Mentira, só minha casa, aqui na minha rua, vizinha nenhuma reclama, só eu. Porque é fim de rede. Mas os caras não tomam nenhuma providência. Olha. Tem lógica tomar essa água aqui, ó. Tem lógica isso aqui, ó. Olha, o que o sai tá mudando pra minha casa, ó. Tem lógica isso aqui? Como faz comida com água dessa? Como que o ser humano vai viver? Ó. Situação complicada, né? Nós enviamos esse vídeo e a reclamação da moradora para a assessoria de comunicação da Prefeitura de Linhares. E a resposta é a de que o SAAI já esteve no local, identificou o problema e até a próxima quinta-feira vai voltar à casa da moradora e realizar a troca de ramal que liga o sistema de água da residência dessa moradora à rede. Um desfile marcou a abertura do Outubro Rosa em Linhares. Mulheres que passaram pelo tratamento contra o câncer de mama e venceram a doença mostraram na passarela todo o charme e a alegria de viver. O desfile foi para marcar a abertura das programações do Outubro Rosa da Unidade de Oncologia do Hospital Rio Doce. Na passarela, 10 mulheres que viveram a dor do diagnóstico do câncer de mama, mas que superaram o tratamento e hoje estão completamente curadas. Dezenas de convidados acompanharam o desfile. A apresentação foi da médica Raquel Quintino, coordenadora do Serviço de Oncologia do hospital. Antes de o serviço de oncologia começar a funcionar em Linhares, em 2012, pacientes diagnosticados com câncer buscavam tratamento em Vitória. A Unacom, como é conhecida, tornou-se referência para pacientes em tratamento contra o câncer não só em Linhares, mas de toda a região norte do Espírito Santo. Para promover esse desfile
que eleva a autoestima de nossos pacientes, de nossas ex-pacientes, do grupo que trabalha conosco no serviço de oncologia. Então, a gente só tem a agradecer os parceiros. Além do desfile, na programação do Outubro Rosa ainda estão previstas outras ações durante todo o mês. O Hospital Rio Doce tem muito a agradecer. Nós, de coração, queremos dizer a vocês que esse mês de outubro, hoje aqui, o início do Outubro Rosa, dia 18/10, nós temos também no Guararema Clube uma palestra muito boa, que gostaríamos da presença de todos. E dia 20 a gente encerra com aquela caminhada do Outubro Rosa que a gente tem feito todos os anos. Parabéns a essas guerreiras aí, né? Vamos agora saber como fechou este dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 379 a saca. Arábica 7, R$ 337. Conilon tipo 7, um pouco mais valorizado. Está valendo R$ 311 a saca. Fique por dentro dos nossos destaques do esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. HIE Esportes e Central Bikes e Motos. Futebol profissional, mesmo sem campo oficial para jogar por aqui, o Linhares Futebol Clube está entre as equipes que demonstraram interesse em participar do Capixabão da segunda divisão do ano que vem, na primeira reunião, né, sobre a competição. O número de equipes participantes vai inclusive aumentar se todos os interessados confirmarem. São eles. Está aí para você, Campeonato Capixaba da segunda divisão. 2019, Linhares, Vila Velhense, Aracruz, Castelo, Castelense, Esporte Clube Brasil Capixaba, Geo Laranjeiras, 12 São Mateus e Aster Brasil. Esse Aster Brasil aí é uma nova equipe filiada à Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, que seria de um grupo empresarial de São Paulo. Na verdade, diversos empresários do futebol estão criando clubes-empresas para se adequarem às regras do mercado, da lei. Agora, resta saber se o Aster vai aproveitar jogadores capixabas também e formar times competitivos. Ou se vai ser mais um daqueles times itinerantes que colocam jogadores sem chances para atuar e que nem sempre tem a qualidade técnica adequada. Também sem interação com a torcida, sem local fixo para jogar, sem condições de almejar títulos, um itinerante. Afinal, futebol sem torcida e sem espírito de competição perde algo fundamental, a emoção. Perde também a paixão. O Capixabão da segunda divisão está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Já está aí, ó, batendo a nossa porta. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, você confere um bate-papo com a escritora, professora e cineasta Bernadette Lira, que esteve em Linhares nesta quarta-feira. Ela fala sobre seus livros, sobre o seu trabalho como professora e também como cineasta. O bate-papo é daqui a pouco. Minha gente, meu bate-papo do último bloco de hoje é com uma personalidade muito querida, muito conhecida, capixaba, né? Já vou começar falando assim, né? Convidada do programa Sim para a Literatura do meu amigo professor Pereira, né? No aniversário dos 3 anos do projeto, e que é a professora Bernadette Lira, que está conosco aqui para esse bate-papo do último bloco do Sim Notícias de hoje. Professora, boa noite, seja bem-vinda. Como vai? Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom, a professora Bernadette Lira, né, como eu já disse, é professora, lecionou na UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, até 91. Ela também tem diversas especializações, né, doutora, mestre, doutora em cinema, enfim, tem um currículo maravilhoso. Muitos dos que estão nos assistindo agora certamente já foram alunos dela, e ela vai falar um pouquinho da sua história, mas a gente vai começar desde o início, até do nascimento dela, que foi porque ela é capixaba. Ela hoje reside em São Paulo, é radicada em São Paulo já há vários anos, claro, mas é de Conceição da Barra. Professora, conta um pouquinho dessa história da sua vida ali em Conceição da Barra, naquela terra tão querida. Pois é, eu tenho o maior orgulho de ser de Conceição da Barra. Eu digo que tudo que eu sou hoje, eu devo ter nascido em Conceição da Barra.
porque eu trago assim ainda até agora aquele pisar descalço naquela areia salgada, quente de sol, aquele mar imenso, não tem uma montanha, eu fui criada assim entre o mar, o rio e naquela areia. Isso formou inclusive o meu estilo, meu modo de ser assim, mais aberta a tudo, pronta a receber tudo que a vida me dá. Eu acho que eu devo isso tudo à Conceição da Barra. Eu tenho imensa alegria, imensa honra em ter nascido naquele pedacinho de terra. E você deixou a Conceição da Barra com quantos anos de idade? Bom, eu estudei em Vitória, porque eu queria estudar e meu pai fez um imenso sacrifício, inclusive. Eu hoje, inclusive, contei para os alunos do Escola Viva, daqui de Linhares, que eu vinha de caminhonete com meu pai, não tinha estrada asfaltada, era uma estradinha de barro, e nós vínhamos até aqui e tinha que atravessar a caminhonete de balsa, porque não tinha ponte. Ali no Rio Doce, é verdade. Rio Doce. Até 54 era essa luta. Essa coisa nunca saiu da minha memória. Punha a caminhonete e a balsa lentamente atravessava o Rio Doce. Para seguir viagem. Para seguir viagem até Vitória, onde eu fiz o curso, o antigo ginasial, no Colégio do Carmo, e depois fiz formação de professores. Eu sou professora formadinha, normalista. Olha que legal. E lá em Vitória, enfim, a senhora seguiu carreira como professora, né? Foi professora do Estado, inclusive, né? Chegou a lecionar em Linhares. Lecionei em Linhares, foi uma experiência pequena, rápida, mas eu fiz concurso para as vagas que havia no Estado, para ginásios estaduais na época, e a mim me coube ocupar a vaga nesse ginásio de Linhares. E fiquei pouco tempo, depois fui transferida, fui para Vitória e lá continuei minha vida. Mas professora primária, eu me formei com 18 anos e fui dar aula em Conceição da Barra. Olha. Eu alfabetizei, eu sou professora desde a alfabetização até a pós-graduação que sou hoje. Eu passei por todas as escalas. Para mim, ser professora também é uma honra. Está no sangue, né? Bom, a professora Bernadette Lira, ela fez mestrado, né, em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, doutorado em cinema. Hoje ela, até bem pouco tempo, lecionava ainda, né, cinema? Até junho eu dei regular num curso de pós-graduação de cinema numa Universidade Paulista. E na USP dei muitas aulas de cinema como professora também regular da pós-graduação da USP. Que bacana. E pós-doutorado, inclusive, também lá em Paris, né? Autora de livros, né, professora? Vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos, dos seus livros. Vou colocar na tela, por gentileza, Jardel, o livro Memórias das Ruínas de Creta. Esse trabalho é indicado, inclusive, ao Prêmio Jabuti, né? Foi, e essa edição que você está vendo aí, ela é uma segunda edição, porque o livro é esgotadíssimo, quem tem, quem não tem, não tinha, e agora já pode ter. A segunda edição, a editora caprichou, a editora de São Paulo, mas fez belíssimo livro. Bem ilustrado, bem né? Ilustrado pela Nelma Guimarães, uma grande artista. Ela é de Goiás, mas ela morou no Espírito Santo muito tempo e hoje ela está morando na Chapada Diamantina, na Bahia. E ela ilustrou o livro há 20 anos atrás. E ele foi indicado para o Jabuti e eu fiquei muito feliz. E depois que o livro esgotou, agora a editora resolveu fazer essa edição belíssima, a segunda edição, toda ilustrada pela Nelma, com um papel maravilhoso, uma capa dura belíssima. Eu tive o prazer de folhear o livro ali com o acabamento. O livro está realmente muito bonito. E indicado a todas as faixas etárias, né, professor? Qualquer pessoa pode ler, adolescente, porque se trata da história de Creta, que é uma ilha mítica, mas toda passada em Vitória do Espírito Santo, que também é uma ilha mítica também. Sem dúvida. Nós sabemos, as histórias que se passam em Vitória envolvem todos aqueles ambientes capixabas. Sem dúvida. Envolve também a minha experiência de capixaba, como se eu tivesse me mudado para uma Creta da antiguidade clássica e lá eu tivesse visto aquilo tudo e tivesse trazido para Vitória. O livro é isso.
Que bacana. Eu peço mais uma vez agora outro livro, né, em que a professora Bernadette Lira participa com outros autores também. Por que você escreve? Isso aí, na verdade, o autor aí já conta de maneira pessoal, né? Esse livro foi lançado anteontem na biblioteca. Recente, gente, olha, bem recente. Inclusive, eu cheguei na hora, quase, que eu saí do voo direto para a Biblioteca Estadual em Vitória para o lançamento. São 12 autores convocados pelo Sérgio Blanc, que é o organizador, um poeta maravilhoso, e ele coletou numa série de entrevistas que foram feitas em vários lugares, era um projeto itinerante, aí ele convidava os escritores, ele explica isso inclusive no livro. E nós falávamos por que você escreve. Depois ele coletou pedaços dessa fala e montou o livro. Está muito interessante também. Que bacana, cada autor de maneira bem espontânea dizendo por que escreve, né? E é difícil a pergunta. É difícil a gente responder. É difícil. Então, todos nós saímos pela tangente, mais ou menos, porque você não tem realmente uma... Não há uma resposta... Não há uma resposta fixa para aquilo. Precisa, né? Eu, por exemplo, eu escrevo porque eu preciso escrever para me convencer que eu estou viva. Olha aí, que bacana. Porque a literatura é uma outra vida, né, que a gente cria e na qual a gente mergulha. Imagino que esse livro é muito indicado para quem gosta de ler e de escrever, mas tem ainda aquele receio. Será que estou preparado? Será que é para mim ou não? Acho que esse livro deve ser lido até pelos jovens que têm vontade de fazer poemas, contos, e não sabem como começar. O livro é uma espécie de lições, mas lições agradáveis, uma conversa com alguém que queira escrever. Porque nós, professora, do senso comum, a gente avalia o escritor como alguém assim, com um dom especial. Claro que tem um dom, né? O dom eu concordo com a palavra com um dom divino mesmo, porque é uma arte, né? Escrever é uma arte, né? É uma arte, mas acredito que as pessoas colocam o escritor ainda num patamar muito distante. Mas o escritor é gente, como todo mundo, só tem aquele dom. Eu costumo falar sempre, a minha mãe fazia bolo maravilhosamente, bolo de punhado, disse. Pegava assim o trigo e jogava, pegava o ovo, quebrava, pegava o sal, botava. Nada medido. E saía um bolo lindo. Era o dom dela. Eu não consigo fazer um bolo. Ela talvez não conseguisse nem passar a receita, né? Ela não conseguia passar, ela já faleceu. Mas fazia divinamente. É o que eu digo, é dom. Cada um tem um dom. Essa palavra me foi ensinada pelo meu orientador de mestrado na Federal do Rio, o professor Muniz Sudré. Ele foi meu orientador. E ele é uma pessoa muito mágica. Olha que bacana. Ligada às coisas muito da natureza, ligada aos orixás, essa coisa toda. Ele é baiano. E ele dizia isso, ele dizia, dom é uma palavra da cultura negra. Na África, as pessoas têm dom. Então, costuma-se dizer que dom não existe, mas existe sim. É um eu aprendi e nunca esqueci. Que bacana. E o bate-papo que a professora Bernadette Lira fez nesta quarta-feira com os estudantes do Escola Viva, foi lindo. Bartolino Costa, foi exatamente sobre isso, né? Sobre essa coisa de o autor ser gente. Ser gente, um pouco da minha vida, da simplicidade do meu avô, que ele se dizia, eu sou um pobre quitandeiro, que ele tinha uma vendinha em Conceição da Barra, onde ele vendia açúcar mascavo, querosene, vela, tudo lamparina, junto num lugar só, né? Tudo junto num lugar só, e eu fui criada ali, e meu avô era muito sábio, ele era autodidata, ele lia em francês, ele lia em espanhol, sem nunca ter feito faculdade. Olha aí. Era um autodidata. Homens que hoje, eu acho, pessoas que hoje não existem mais, porque a vida mudou, mas ele se dedicou sempre àquilo. E eu devo muito a ele isso, essa coisa de estar ali, de estar rodeada de livros, pelos livros dele. E eu contei isso para os meninos de propósito, para que eles vejam que qualquer um pode, se tem aquela vontade, tem aquele dom, se tem essa queda para escrever, independe do que foi, do que deixa de ser. O que é importante é o que a pessoa é. Sem dúvida. Não o que foi meu pai, eu fui pobre, sou pobre. Não tem nada disso. Para escrever não tem essa história. Né? Para escrever você só tem a sua história diante do mundo. É acessível a todos, né? A todos nós. Acessível a todos. Bacana esse bate-papo com a professora e escritora Bernadette Lira. A gente vai terminando a nossa entrevista, mas assim, muito feliz, né, que emocionado por recebê-la.
É claro que assim, a senhora já está aposentada como professora, mas a agenda parece que agora ficou mais concorrida ainda, né? Ficou mais cheia, né? Minha agenda está muito cheia e eu estou aposentada, mas eu sou professora emérita da UFES. A UFES me deu esse belíssimo título. A UFES tem um prédio com o meu nome. Eu sou muito agradecida à UFES que botou meu nome num prédio do Estudos Literários. E é um prazer imenso. Eu digo que a UFES é minha casa, porque ali eu estudei, eu fiz curso de letras, e depois eu fui professora de muita gente ali, e depois me aposentei, e agora ela me dá esse título que me prendeu de vez meu coração. Um reconhecimento, prendeu, né? De vez. É um reconhecimento. Então eu acho isso, assim, isso é o que eu sou, né, como professora. Independente de andar, de fazer cursos. Então, com a agenda muito cheia pelos compromissos já assumidos e mais esse título maravilhoso que a UFES me deu o ano passado, eu estou assim a mil, porque eu fui convidada, inclusive, para dar um curso como professora visitante do pós-graduação de cinema e audiovisual do curso de comunicação da própria UFES. E eu estou considerando muito fechar tudo lá em São Paulo, pelo menos por um ano, para vir para dar esse curso no Espírito Santo. Eu te aconselho a fazer isso. Os alunos vão ficar muito felizes. Que bacana. Deus te ouça. Muito gostoso esse bate-papo com a professora, a escritora Bernadette Lira, que tem a sua essência, está em São Paulo, mas tem a sua essência capixaba, né? E como? Capixaba da Conceição da Barra, mais precisamente, aquela terra maravilhosa ali, né? E nós ficamos muito felizes, professora, por essa participação. Você vai ter o privilégio de vê-la também dentro do programa Sim para a Literatura, nesse projeto, O Prazer da Leitura, do nosso querido professor Pereira, que, né, tem trazido grandes personalidades das letras, né? Eu te agradeço pela presença. Eu também. Eu agradeço a vocês pelo carinho, pela acolhida e agradeço muito ao professor Pereira pelo convite. Estou com todo prazer aqui em Linhares. Tá joia. Quem nos acompanha na Grande Vitória pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. O pessoal de Linhares e região, continue mandando seu recado aí para o nosso canal, a nossa página, facebook.com/TV Sim Linhares. A entrevista, o bate-papo com a escritora Bernadette Lira, você também pode rever, compartilhar, acessando o nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação, que mais uma vez aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.